falar depois a respeito. A gente está falando bastante do ponto aqui do empreendedor, da vida difícil que é, mas eu queria colocar um ponto que é onde a gente tem que buscar, né? Quando a gente está empreendendo e assim, o dono, digamos ali, o proprietário, não sei se... Vou colocar na mesa, né, uma situação, mas ele tem que pensar num modelo de negócio onde ele é importante, sim, ele tem ideia, mas ele precisa ser cada vez menos importante no poder de decisão da empresa, para dar escala, simples assim. Ele tá ali para, à medida que for evoluindo o negócio, ele tem que se andar sozinho. Por uma questão simples até de repente, umas férias que você vai tirar. Perfeito. E aí ele tem que cada vez mais ir adotando critérios, políticas. Bom, na área contábil isso é muito, muito, muito comum, você ter política de tudo. De política de trabalho, de passo a passo mesmo, onde qualquer pessoa que vá ler aquela política saiba, pelo menos, começar o trabalho. E aí você vai tirando... Esse ponto é excelente, é que vamos fazer uma pausa, mas assim, quando você diz da pessoa ter um poder de decisão, você fala dessa pessoa não estar na liderança ou dela não estar no operacional? Ela aí cada vez, assim, ela é um poder de... Ela é a imagem da empresa, ela de repente é aquela figura de presidente de uma empresa e tal, e ela vai no operacional, até porque para você passar o trabalho para alguém, você precisa saber fazer. Eu sou desse Exato, lado. então você tem que saber fazer tudo, mas porque é muito comum o empreendedor pegar e falar, não, eu sou o dono, o olho do dono engorda o gado, o olho do dono engorda o gado, não o trabalho do dono engorda o gado. Então você vai ali, faz para você passar alguém que quer... Ninguém vai fazer do jeito que você faz o seu trabalho. Quer fazer do seu jeito, tem que fazer você mesmo. Mas você pode ir sabendo fazer o trabalho, passando, e ali cada um vai ter a sua peculiaridade. Assim como você teve quando você era estava lá num outro inverso, cada um tem seu estilo. Eu concordo em partes. Eu acho que, de fato, por isso que na discussão vai mais meia hora aqui, mas eu concordo em partes. Eu acho que, de fato, o dono, né, o líder, ele não pode estar O na... líder, né? Foi o que eu ia falar, fazer esse gancho. Ele não pode estar na operação, mas ele tem que estar na decisão. Sim, Ele tem que ter o poder decisório. Ele tem que estar no tático e no estratégico. O que eu quero dizer é que é o seguinte, caso aconteça um imprevisto com ele, a empresa não pode parar. Concordo com você, mas... Aí vai onde entra a cultura, de repente, da empresa. Onde as pessoas sabem... Putz, se fosse o Vitão nessa situação, que talvez... Não vai ser o Vitão tomando a decisão, mas... Vai longe, seria. Mas você acha, então, que o SBT, se o Silvio Santos, daqui uns dias, for fazer a grande viagem, o SBT para? Meu amigo, o Silvio Santos é grande, hein? Ele não para. É difícil ele não para. Assim, o impacto, né? O SBT, a Jequiti, o baú da felicidade, ele pode, de repente, atingir até... Ele carrega aquele piano nas costas. Ele pode, de repente, até atingir numericamente, né? Que a gente sabe, o balanço patrimônio pode atingir até um viés até maior. Mas, cara, o Silvio Santos, ele tem um poder... é muito grande, cara. É muito grande. Então, assim... Você concorda que ele leva o piano nas costas? Deixa eu fazer o cara apresenta o Jequiti... Ele apresenta o programa dele, ele faz a propaganda da Telecena, o sorteio lá. É um caso, né? É um caso. Cara, ele leva o SBT nas costas, entendeu? Mas ele tem uma visão de liderança que já vem de... Então, na verdade, aqui, acho que o Gui tá trazendo um viés mais, digamos, modernista, vamos colocar assim. Talvez seja essa questão. Mas aí cabe uma... baita discussão, entendeu? Porque assim, eu acho não tem certo e errado, na verdade. Isso. É talvez uma forma de você não é uma máquina. Você consegue dar, aí é onde vem o nome do objetivo, do paralelo, principal. Você não é uma máquina. Você vai fazer 3 coisas, são multitarefas, mas se você fizer, eu faço 3 coisas nota 10. Ótimo. O ponto é que, na minha opinião, se você fizesse uma coisa só, você ia fazer nota 30 aquilo. Então, lógico, você precisa otimizar concordo. Então, de repente, vai numa estratégia e tornar questões... Porque assim, não adianta você pegar o ratinho e deixar o elefante passar. Então, vai em situações mais macros. Lógico, dependendo da maturidade do negócio, isso e aquilo, mas você tem que ir levando o negócio para esse cenário.
onde você fique não tão vital, talvez. O que eu ia fazer só bem rápido. Vocês falaram e eu peguei uns pontos do que vocês falaram. Tem a questão também do empreendedor, né? E aí a diferença do líder, empreendedor líder, e o cara que só realmente Só é o dono. só. Então é aqui, vamos dizer assim, eu seria o chefe, né? Então eu acho bem legal claro que a gente precisa dar esse break, mas fica uma pauta que eu acho interessante aí. Quando você empreende, qual tipo de empreendedor que você principalmente para as pessoas que estão ali te ajudando, porque fica uma coisa, uma relação de dependência muito forte, né? Gente, tem uma missão complicada aqui, né? Porque você traduzir e você vê aqui, não que eu discorde da visão do Gui, mas, por exemplo, eu vejo que o cara tem que estar na linha de frente. Ele não tem que estar na operação. É que talvez a gente esteja falando da mesma coisa, só que não... Eu não quero que o cara fique no sofá vendo TV lá. Ele fica na linha de frente e fica vivendo o negócio e tal, mas eu digo assim, ser vital. Com coisas... Tem situações pequenas, médio e, putz, eu preciso da aprovação. De repente, situações de orçamento. Aprovação... Cara, delimita uma aprovação... Talvez o cara não tá na operação pequena, você disse. Esse cara não se apegar no detalhe. Mas, porque... tem que no liderar, ratinho, Porque ele tem um jogo atrás de do ego. elefante. Porque tem muito jogo de ego, de repente, quando você empreende, fala, eu sou empresário, eu preciso passar. Sim. Não, cara, deixa o ego. O ego é ruim para qualquer situação. Você sabe que liderança que o Du trouxe? Se a gente for entrar nisso, acho que vai mais umas 3 horas aqui. Porque a gente fala tanto de líder atual, de uma liderança, de como tem que ser. Semana passada, eu recebi uma ligação de dono de uma empresa de home care, tá? Me pedindo referência de uma pessoa. Eu dei referência, falei assim, olha, o que eu conheço dessa pessoa, ela é uma chefe. E era para ser a pessoa forte dele lá, entendeu? Olha, ela é uma chefe. O perfil dela é aquele perfil que não é um perfil alinhado com o que se entende de liderança nos tempos atuais. Sim. Ele virou para mim, e esse cara é um baita de um líder, tem muitos negócios, e ele realmente, assim, é um cara admirável. O que ele falou para mim? É isso que eu preciso. Então depende muito do momento também, Sim. de como está a empresa. E aí tem a questão do que o Gui trouxe. Às vezes você traz uma mão forte ali, você consegue fazer com que as coisas sejam oxigenadas sem você estar tanto ali. Ou não. Ou se precisa de um... várias engrenagens. Ou você precisa ter... Mas eu concordo muito com ele, tá? Eu acho que assim, a gente precisa fazer o negócio oxigenar sem estar tão presente lá. A gente precisa estar presente na decisão. Ok? Mas se eu não estiver presente na decisão, como é que vai ser? Vai parar? Não pode parar. Talvez, e até trazendo a questão do exemplo que vocês deram do próprio Silvio Santos, ele tem a questão de que ele apresenta os programas. Ele tá lá, dando a cara dele. Ele tem vários chapéus ali, porque ele é a cara do programa. Mas será que efetivamente... Decide. Ele decide. Então, mas será que não existe uma situação... Porque o que acontece? Ele acaba sendo um personagem absurdo. Então, se a gente for contextualizar da forma que o Gui trouxe, que ele pode... Entendeu? Talvez ele não seja, mas pensando na questão do marketing, talvez não seja oportuno. É que ele é um cara fora da curva. Exato. Se você for me trazer outro exemplo, complexo. A gente, entendeu? É um caso muito à parte. Ele é um cara fora da Isso é curva. muito... Mas naturalmente, quando a organização cresce, você precisa ser mais estrategista, né? Tem a dor do crescimento. a sua natural. criatividade. Você vai ser mais criativo se você estiver lidando com... É foco. Você não é uma máquina. Você vai fazer melhor? Você começa a Cara, decidir. você vai fazer melhor, mas você poderia focar... Não tô dizendo naquele momento da decisão você não tomou, então para. Às vezes você não estava lá tomando porque você estava fazendo uma outra situação melhor até do que tá tomando aquela decisão. Derrubar, deixar cair os pratos que precisam... Exato. Para que outros fiquem mais... É um bom exemplo. Você tá com uma bandeja aqui, cara, deixa cair o copo, não deixa o de cristal, deixa um outro cair. Vamos fazer nosso Bora, merchan? vamos fazer o nosso jabá. Vamos fazer um jabazinho. merchan aí, que é o... Segura a gente aqui no podcast Exato, também. estamos